puxando aí o fio do raciocínio do vídeo anterior, onde foi exposto para você, né, onde a gente conversou aqui que a questão do planejamento é algo inerente ao ser humano e que você provavelmente na sua empresa você já planeja, só que de forma inconsciente, informal, né? A gente vai seguir aqui nesse contexto, né? E aí adiantando um pouco as etapas do planejamento nas pequenas empresas, né? E aí quais são os passos aí que muitas vezes você segue aí mesmo que de forma inconsciente e que precisa ser aprimorado, né, para ter algo mais sistemático, mais estruturado, né? A definição de objetivos, mesmo que de maneira informal e muitas vezes não escritas, as pequenas empresas devem ter seus objetivos claros. Talvez você aí já tenha, né, alguns objetivos, mas mesmo que fica aí a depender do seu tamanho, se MEI, se ME, se empresa de pequeno porte, muitas vezes fica nessa conversa de família, né, conversa com a esposa, conversa com o marido, conversa com os filhos que lhe ajudam aí no negócio, mas que muitas vezes nem sequer anota, né, e são objetivos que com o tempo vão se perdendo, mesmo porque o dia a dia a gente sabe que principalmente para as pequenas empresas são puxados, né? Muitas vezes o proprietário é o que vai para o distribuidor, né? Que vai na indústria buscar o produto, né? É o que vai prestar o serviço, é o que vai no mercadão comprar fruta, se é o caso seu de ter mercadinho de bairro. Eu conheço proprietários de mercadinho e a gente vê bem essa rotina, como que é, né? Então, passando por questão de diagnóstico, facilita o alcance dos objetivos quando os dirigentes ficam de olho nas mudanças do mercado, manobras dos concorrentes e comportamento dos clientes, né? No contexto de pequena empresa, né? Talvez aqui você já faça em algum nível, né? Mas aqui a questão de você estar aprimorando essa questão do diagnóstico, né? Que vai ser trabalhado aqui no decorrer desse módulo. E decisão/ação, agir em função das informações obtidas no dia a dia para desenvolver estratégias. Aqui com certeza você já faz, né? Uma vez que você conhece aí alguns concorrentes mais próximos de você, muitas vezes ele fica de olho no preço, né? No comportamento, o que ele está fazendo diferente, alguma promoção, mas aqui mais uma vez reforçando a necessidade de você estar fazendo isso de maneira mais estruturada e elaborada. Essas etapas, ainda que desenvolvidas de maneira informal, contribuem para o processo de planejamento da empresa, né? Essa questão que a gente está citando, que você muitas vezes já planeja, só que de maneira muito informal, né? De maneira pouco estruturada e muitas vezes pouco embasada. No entanto, essa informalidade acaba por gerar dificuldades gerenciais. Muitas vezes não está utilizando a ferramenta correta, ou está utilizando ferramenta demais, ou está utilizando pouca ou nenhuma informação, ou está utilizando informação demais que não leva a canto nenhum. Isso não é uma exceção só de pequenas empresas, né? Como eu já citei, que já passei por empresas de grande vulto de receita, e muitas vezes a empresa planejava reuniões infindáveis, mas que na hora de você fazer o acompanhamento, você via que os objetivos que era desenhado, que cada setor desenhava, mais conflitavam entre si e assim com a estratégia da empresa, com os objetivos da empresa, do que propriamente ajudava a empresa a crescer e principalmente a se desenvolver em processos, né, em novas formas de fazer a coisa, em tecnologia. Então, por isso que a questão da dificuldade gerencial, muitas vezes a questão de informalidade, que até mesmo nas grandes empresas gera um impacto grande. Imagine você que muitas vezes está aí sozinho ou tem um quadro muito pequeno de funcionários e que você acaba sendo o presidente, o diretor, o gerente, tendo aí que exercer várias funções. Imagine aí a dificuldade. Eu imagino a dificuldade, eu sei da dificuldade que você como pequeno empreendedor tem. E na medida em que os negócios aumentam em volume, é necessário que se adote processos formais de controle e planejamento para que não se perda fôlego diante da concorrência. Então aqui, quanto maior o seu poder, maiores as suas responsabilidades. Já diria ali o
o avô do Peter Parker, né? Para você que é empreendedor, se encaixa perfeitamente, né? Quanto maior o seu poder, quanto maior o seu tamanho como empresa, maior serão as suas responsabilidades em estar planejando, em estar melhor elaborando os seus processos para fazer com que sua empresa rode de maneira mais fluida, né? E que você, como proprietário, como presidente da empresa, vá se preocupar com coisas de maior vulto, de maior importância e pare de perder tempo tomando decisões pequenas ali, que muitas vezes um funcionário, um supervisor, um imediato seu ali poderia estar lhe auxiliando nesse papel. Então, anota aí que as circunstâncias específicas afetam o grau em que o planejamento formal é necessário, mas a maioria dos negócios pode funcionar mais lucrativamente, aumentando o seu planejamento e tornando mais sistemático. O que a gente quer dizer com isso? É que o nível do planejamento, né, do quanto você quer deixar ele um pouco mais complexo, mais elaborado, abordando outros temas, abordando novas fatias de mercado, vai depender do seu objetivo, como empresa, do tamanho do passo que você quer dar, mas que ele não pode deixar de ser feito de forma alguma, desde um passo grande a um passo muito menor, porque aí, como diz aqui, você vai funcionar de forma mais lucrativa, né? Vai estar otimizando seus investimentos, tendo mais lucratividade, tendo mais rentabilidade, né? Você vai conseguir enxergar melhor onde reduzir custo, você vai conseguir enxergar melhor onde reduzir despesas e aí aumentar a sua margem de lucro final, né? E aí, uma vez que você consegue fazer com que isso rode de maneira sistemática, né, é meio que automatizada, você já tem esse processo de planejamento bem desenhado, e aí é só periodicamente estar olhando para ele e fazendo as alterações que tem que ser feita, mas uma vez que você já conhece o caminho, já conhece a jornada a ser feita, são só ajustes que têm que ser realizados. Então, a gente encerra esse vídeo por aqui. No próximo a gente dá sequência aí nessa mesma linha de raciocínio, né, do desmonte do mito do planejamento estratégico só para grandes empresas, né, e aí eu acredito que nesse momento você já viu aí que é plenamente possível para você, pequeno empreendedor, para você, pequena empreendedora, porque você já percebeu nesse momento que você já realiza isso no dia a dia, tanto como empreendedor, como pessoa, tratando dos seus particulares no dia a dia, só que talvez até esse momento você não tinha ciência disso. Então vamos que vamos. Tem muita conversa para ser, muita ideia para ser trocada e muita conversa para a gente ter.